ele no contexto que estávamos falando, o contexto de dor, de morte, é um grande desafio, mas também é uma necessidade. E na América Latina já era a região do mundo mais desigual, mesmo antes da pandemia, e agora ainda e ainda é a região mais violenta do mundo, e isso manifesta-se de maneira especial, entre aspas, com a violência contra as mulheres, que vemos em todos os nossos países, que também cresceu nesse tempo de pandemia, e da mesma forma é uma das regiões com mais desmatamento de áreas verdes, áreas naturais, florestas, no mundo inteiro. E isso durante a pandemia não é que melhorou muito. Bom, então, nesses contextos, nós nos perguntamos, quem é Jesus? E esta é uma pergunta que herdamos. É preciso lembrar por exemplo, o legado que Dom Renan Padilla nos deixou e que partiu da sua própria pesquisa, da sua própria educação. Nos legou essa pergunta, quem é Jesus? Então, essa matéria, esse curso caiu nas nossas mãos, com Jesus no caminho, caiu nas mãos de todos os que cursaram, e eu queria ampliar um pouco as observações que esse curso proporcionou, mas também quero incluir perguntas que tenham sobre o que aconteceu no decorrer do curso. Então, na parte reservada a perguntas e respostas, podem incluir coisas do curso e coisas além do curso, nesse webinar desta noite. Claro, eu não posso garantir que eu vou ter todas as respostas, mas eu me comprometo, ao menos, a tomar nota das perguntas para que possa dar uma posterior resposta. Bom, eu queria falar do Evangelho de Lucas, que na minha opinião é um dos evangelhos mais relevantes para os tempos que vivemos, e eu gostaria de começar com alguns argumentos importantes. Que um deles é descobrir a intenção teológica do Evangelho de Lucas, e isso perpassa necessariamente por descobrir e apreciar a sua estratégia narrativa desse mesmo Evangelho. Bom, como a história de Jesus é contada por Lucas é muito importante, não para abstrair ou relativizar essa história, mas exatamente para seguir o exemplo de Lucas, o exemplo que Lucas nos dá com o seu relato, com os seus relatos da vida de Jesus, e conectar essa mesma vida de Jesus com os nossos contextos pessoais. Bom, eu vou fazer algumas observações que fiz sobre o Evangelho de Lucas, e se partimos do princípio, uma das coisas que mais ressaltam do Evangelho de Lucas é a inclusão das mulheres. Bom, mas esse tema da inclusão das mulheres, esse tema da inclusão das mulheres não é algo que Lucas faz, como se pode dizer, como de maneira complementar à identidade de Jesus. O que Lucas realmente faz é revelar a identidade de Jesus em relação aos personagens femininos que fazem parte da história. E Lucas o faz de uma maneira única, diferente dos outros evangelistas. E, por exemplo, vejam essas duas passagens onde isso acontece. Vou começar pelo começo, pelo princípio, como disse logo antes. O Lucas começa nos apresentando a antagonista da história, ao antagonista, ou seja, que é justamente a pessoa de Herodes. Então, no capítulo 1,
quando Lucas menciona Herodes, Lucas está nos dando não somente um contexto histórico, onde se desenvolve a vida de Jesus, mas também nos está apresentando justamente ao personagem que vai provocar perseguições, que perseguições que vão atingir diretamente a Jesus e a sua família. E como Lucas conecta a história de Jesus com a história de Israel, é diferente também, é uma forma única, diferente dos outros evangelistas. O primeiro conflito que Lucas apresenta, pois, na sua história, é a condição de esterilidade de uma mulher. Bom, vocês sabem, a esposa de Zacarias, né? E Lucas nos diz que a esposa de Zacarias não podia ter filhos, ou seja, de todos os temas teológicos que Lucas podia ter, entre todos os temas teológicos que Lucas poderia ter escolhido para conectar a história de Jesus com a história do Antigo Testamento, é bem relevante que Lucas tenha escolhido o tema de Isabel. Claro, depois, logo mais, temos também a questão da virgindade de Maria, que é um ponto bem elucidador dessa questão das mulheres, da sua vida reprodutiva. E, claro, se continuamos com a história, claro, eu estou meio que saltando a história, mas são passagens bem conhecidas, com certeza vocês já as viram. E, bom, a primeira vez, então, que Jesus é reconhecido como Senhor, que é uma palavra-chave no Evangelho de Lucas, a primeira vez que alguém chama Jesus de Senhor é justamente pelos lábios de Isabel. Quando Maria vai visitar a Isabel, o bebê que Isabel carregava, João Batista, ele salta, se mexe no ventre de Isabel, e a pergunta que faz Isabel é: qual teria sido a razão pela qual a mãe do meu Senhor vem me visitar? Bom, essa é a primeira vez que um ser humano se refere a Jesus como Senhor. E isso é muito significativo, porque as pessoas que se reconhecem, que reconhecem a plena identidade de Jesus como Senhor, são as mais inesperadas pessoas, e entre elas temos, de forma muito privilegiada, as mulheres, e a primeira delas é justamente Isabel. Ao ler a história de Lucas, na sua completude, fazemos então um salto ao capítulo 24, então, no final da história, quando os discípulos estão caminhando na ocasião de Emaús. Bom, antes dessa história do caminho de Emaús, nós temos o relato da ressurreição, verdade? E o que os discípulos, durante o caminho de Emaús, dizem é que as mulheres dizem alguma coisa, mas nós não sabemos exatamente o que pensar. Isso a gente encontramos em Lucas 24. Então, as mulheres estão dando testemunho de algo que aconteceu com Jesus, que é fundamental para a sua identidade, para a ressurreição, e os discípulos não sabem o que pensar, assim disseram. Bom, e esse tema, esse assunto sobre o qual essas mulheres estavam conversando, tentando entender ou debatendo, e os outros não entendiam, isso está manifestado em várias passagens da história do Evangelho de Lucas. Bom, agora, nesse momento, eu queria dar uma pequena parada para saber se a
perguntas ou se há esclarecimentos a prestar. Parece que não, temos o silêncio, nenhuma pergunta. Bom, então vamos adiante. Se a identidade de Jesus, então, é percebida pelas mulheres, vamos enfatizar nesse momento apenas as mulheres, e não é percebida talvez por outras pessoas que deveriam perceber, que teriam até condições mais favoráveis para entender o que estava acontecendo, o que isso quer dizer, então, para a nossa cristologia, para ajudar a compreender quem é Jesus? Bom, o que me ocorre é que a cristologia que podemos absorver do Evangelho de Lucas, ela é relacional. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é uma identidade cristológica da pessoa de Jesus que está construída, baseada nas relações, nas interações, nas relações entre Maria e Isabel, que é uma relação de afeto, e é nesse contexto que o reconhecimento de alguém acontece, desse alguém, que é o Senhor Jesus. Bom, portanto, a revelação da identidade, ela vem acompanhada de um reconhecimento. É como se fossem dois polos ou dois lados de uma mesma moeda, e Lucas nos faz entender, nos convida a entender sobre a revelação de Jesus, e que a revelação vem acompanhada de reconhecimento, e nesse reconhecimento estão privilegiadas duas mulheres na narração de Lucas. E, portanto, entendendo e acompanhando essas dinâmicas, podemos encontrar muitas passagens onde essa dinâmica se manifesta no Evangelho de Lucas. Mas o que vocês me diriam se eu fosse ao capítulo 7 do Evangelho de Lucas, um dos mais falados nesse curso chamado Contracorrente? Bom, eu gostaria de fazer algumas observações sobre esse capítulo 7. Acredito que ajuda ter a Bíblia aberta aqui ao lado, ou um aplicativo onde se possa acompanhar o capítulo 7 de Lucas. No capítulo 7 de Lucas, temos várias histórias que nos falam sobre Jesus. Bom, estou vendo uma pergunta. Bom, antes de passar a essa análise, vou ler essa pergunta. Reconhecer Jesus como Senhor, como Rei, foi tema central em vários momentos do Evangelho de Lucas. Os mais importantes do tempo não o reconheciam como mestre, nem profeta, nem Senhor. Que comportamento temos que ter no nosso coração para reconhecer Jesus no cotidiano das nossas vidas? Olha, é muito interessante essa pergunta. Realmente existe uma grande ênfase nossa de fazer uma teologia do cotidiano, ou, melhor dizendo, o nosso cotidiano como lugar teológico. Não é simplesmente uma questão de estrutura, não é de estrutura sistêmica teológica, mas é ter o cotidiano das nossas vidas como lugar teológico. Ou seja, nesse dia a dia, o que tem a ver com a pergunta, que tipo de atitudes, de comportamentos são justamente, ou aberturas do coração são necessárias para reconhecer Jesus. E, bom, e nesse capítulo 7, nós podemos ver justamente a resposta para essa pergunta.
No capítulo 7, Jesus entra em Cafarnaum, e aí existe um certo centurião, e existia um centurião que gostava muito, muito de um servo, do seu servo, e a quem você ama? Sobre quem? Desculpa, eu estou um pouco confuso aqui, mas sobre quem lhe fala? Sobre quem você fala? Você fala para quem sobre Jesus? Bom, quando existem seres que amamos, que estão em aflição, nós precisamos, nós vemos esses seres que amamos, que precisam da nossa ajuda, como é o caso desse centurião, e esse centurião encontra uma maneira de chegar a Jesus, e esse centurião, através de relacionamentos que ele tinha com líderes comunitários, com pessoas influentes dentro da religião, dentro do povo judeu e da religião judaica, ele consegue chegar a Jesus. Mas o que fez esse centurião, na verdade, é bem inesperado, porque um centurião era alguém, era um comandante, representante de forças imperiais romanas, na verdade, naquela época, ocupando um território estrangeiro, uma pessoa que às vezes não é muito querida, mas que este centurião tinha na verdade, parecia de certa forma ter alguma influência na comunidade, e isso me faz pensar justamente sobre os romanos naquela época, pessoas que, como esse centurião, estavam encarregados de exercer o poder, de exercer a lei, pela força, muitas vezes, e quando vemos pessoas, então, como esse centurião, parece que nos falta mais informações históricas. Bom, e o que esse centurião sabe, graças ao seu contexto de relacionamento, ele ouviu dizer que Jesus, quando dá ordens, essas ordens têm que ser obedecidas, e que Jesus, então, é capaz de dar um comando, uma ordem. Mas o que é interessante é que ele mesmo, o próprio centurião, não se reconhece como digno, ainda que os líderes comunitários o reconheciam como alguém que era relativamente uma boa pessoa, que era uma pessoa digna. Então, Jesus reconhece nessa pessoa do centurião um aspecto de fé, e Jesus diz: nem em Israel encontrei uma fé assim tão grande. E quando voltaram para casa, o servo foi encontrado curado. E, bom, então Jesus tem autoridade, pois, sobre a saúde de uma pessoa. E a cena seguinte é a cena onde Jesus está em Naim, e Jesus encontra com um cortejo fúnebre, alguém que morreu, que era o filho único de uma mãe viva. Então existia um cortejo importante, um cortejo numeroso, e Jesus foi muito compassivo, ou seja, é um Jesus que é capaz de dar ordens, como vimos no caso do centurião, mas é um Jesus também que é capaz de sentir compaixão pelo próximo. E é baseado nessa atitude aqui, vemos a identidade de Jesus, que nós vemos que essa compaixão que sente leva-o a dar uma ordem. E diz: filho, levanta-te. Bom,
O centurião sabia que Jesus podia dar ordem dessa forma. E aqui nós vemos justamente isso acontecer. E aquele jovem volta à vida e Jesus o entrega à sua mãe. E nessas cenas dessa ressurreição de um jovem que morreu, faz nos recordar de outras cenas, quando Elias, por exemplo, ressuscita jovens, e então as pessoas, com razão, mencionam o nome profeta e veem Jesus como profeta, mas com uma diferença que podemos observar da palavra do centurião, é que Jesus não intercede, Jesus não pede a Deus por aquele jovem falecido, Jesus ordena diretamente que aquele jovem volte à vida. Ou seja, Jesus é algo mais do que um profeta, não necessariamente ele tem que pedir uma intercessão. Ou seja, ele dá uma ordem expressa para aquele jovem que volte à vida. E então Jesus se mostra Senhor sobre a vida de uma pessoa que já havia morrido. E de tudo isso vem-nos uma pergunta, de João, dos seus discípulos. Você, Jesus, é aquele que tinha que vir? Ou temos que esperar ainda que outro venha? Ou seja, é uma pergunta direta sobre a sua identidade. E o que Jesus diz, o que Jesus faz para responder-lhes Jesus dá uma lista, dá uma amostra, melhor dizendo, do que está acontecendo. No versículo 21, Jesus diz: naquele momento, Jesus salvou muitos que tinham enfermidades, pragas, estavam possuídos por espíritos malignos, e voltou a visão a muitos cegos e diz: vão, ide e contai a João Batista o que vocês viram. E então houve aí o testemunho de muitas pessoas curadas pelo poder e pela compaixão de Jesus. Jesus, portanto, para mostrar a sua identidade, não somente proclama, mas mostra, realiza ações de serviço direto aos necessitados, ações diretas àqueles que necessitam. E quando explica Jesus sobre a sua identidade, o que Jesus faz é explicar também a identidade de João, o Batista. Bom, e isso é interessante agora, justamente lembrar de onde veio João, o Batista, que no capítulo 1 estava no ventre de Isabel. E, bom, então Lucas, na sua narração, para nos mostrar, para nos apresentar a identidade de Jesus, Lucas, então, nos faz escutar as palavras do primo de Jesus, que era João, o Batista, de uma maneira que nos faz ver João, usando as próprias palavras de Jesus, como alguém mais que um profeta. Bom, isso é importante, que esse tema de identidade não estava exatamente recebendo uma abordagem individualista, uma abordagem como, vamos deixar assim nesses termos, ou seja, de uma maneira individualista de compreender a identidade, mas de uma maneira de que percebemos que para entender e interpretar Jesus, ele próprio pede que interpretemos as ações na identidade de João o Batista. E o que acontece em seguida é ainda mais interessante na cena seguinte. Então, e quando Jesus visita a casa de um fariseu, quando Jesus senta-se à mesa, entra uma mulher
que era conhecida por ser pecadora. E essa mulher, com fama de pecadora, chega da cidade, entra na casa e, bom, e Jesus estava fazendo uma refeição e essa mulher chega, traz um frasco de perfume, chora e joga-se aos pés de Jesus e banha os pés de Jesus com as suas lágrimas e seca essas lágrimas com seus próprios cabelos e beija continuamente os pés de Jesus e unge Jesus com perfume, ou seja, uma ação extremamente afetuosa. E, novamente, o afeto, o carinho é muito importante para entender a identidade de alguém. E o que acontece logo mais, claro, no seu pensamento, Simão diz: se esse Senhor, aqui na minha frente, Jesus, fosse um profeta, ele não permitiria que uma pecadora o tocasse. E portanto, Jesus dá uma resposta ao pensamento de Simão, logo em seguida, e Jesus conta uma história. Dois homens deviam dinheiro a um certo usurário, e não tinha, na verdade, como pagar. Um devia mais, um devia menos, e na verdade, os dois foram perdoados por aquele usurário. Então, aquele usurário deve perdoar mais? E Simão diz, os dois, igual. E Jesus então diz, exatamente, bom, quando eu cheguei à tua casa, tu não me deste água para banhar meus pés, mas essa mulher chegou e lavou meus pés com suas lágrimas, secou meus pés com seus cabelos, ungiu meus cabelos com óleo. Portanto, ela me amou muito e seus muitos pecados foram perdoados. Mas aquele a quem se perdoa pouco é porque pouco ama. E bom, então a questão daquele fariseu era julgar Jesus por ter recebido bem aquela mulher tão pecadora. E Jesus oferece em contrapartida uma ideia para Simão do que realmente está acontecendo. Jesus não era exatamente o anfitrião, o protagonista nesse caso, mas ele estava dando uma nova perspectiva, dando uma nova perspectiva para Simão e para todos os presentes naquele momento, em direção à mulher pecadora, e recolocando aquela personagem como a verdadeira protagonista daquele espaço, que é aquela que estava lavando os pés, secando e ungindo com óleo os cabelos. E as ações que aquela visitante ofereceu era verdadeiramente o papel de um anfitrião. E, portanto, o que Jesus fez foi colocar aquela mulher como protagonista daquela cena. E aquela posição de protagonista que Jesus dá possibilita justamente a revelação da própria identidade de Jesus, que é justamente: teus pecados estão perdoados. Bom, uma vez mais, a identidade de Jesus em Lucas aparece de uma maneira que envolve os relacionamentos. Portanto, concluo, reitero, a cristologia de Lucas é relacional e especialmente levando em conta as pessoas mais necessitadas. E não é uma relação, um contexto relacional condescendente ou paternalista, mas é relacional e de uma maneira que capacita
as pessoas necessitadas. E nessa forma de revelar-se, Jesus nos mostra que para que possamos entender sua identidade, precisamos, aqui de novo, a pergunta importante do Samuel, temos que escolher, temos que cuidar dos passos, porque se não o fizermos, seremos como aquele fariseu, Simão. E não convém, na verdade, ser como o fariseu, porque se queremos entender, porque, o fariseu, Simão, nem deu sequer a Jesus a qualidade de profeta, e nós sabemos que o Lucas posiciona Jesus maior que um profeta, o próprio João, o Batista, é maior que um profeta. Então, e Lucas nos mostra esse lugar de Jesus justamente com essa história. Portanto, tudo que tenhamos que tomar nota sobre a identidade com quem nos relacionamos, tudo isso deve ser exposto através de como Jesus veria essas pessoas. E entendendo isso, entendemos automaticamente a identidade de Jesus. Eu sei que eu falei muito já, espero que eu tenha sido claro, e vou esperar algumas perguntas aqui também, não é? Todavía no hemos recibido preguntas por escrito. Não temos perguntas escritas aqui na nossa sessão de perguntas e respostas. O Q e comercial A ou P e comercial R. Então, como dizia o Davi, para entender Jesus temos que olhar para as pessoas da maneira como Jesus olhava as pessoas. Então eu podia perguntar para o Davi, como podemos nós tomar para nós, nos apropriar desse tipo de olhar de Jesus, uma vez que não somos nós como Jesus. Se pudesse nos ajudar, né, a desenvolver um pouco mais essa forte afirmação. Através dessas duas histórias contadas sobre Jesus, tem algo que para mim é bem digno de nota, é que Jesus não está, nessa última história que eu lhes contei, que no Evangelho de Lucas, da mulher pecadora na casa de Simão, na verdade, não acontece na casa de Jesus. Acontece num outro lugar, né, num lugar de missão. E a outra questão, com a Isabel, Jesus está ainda na barriga da sua mãe Maria. Então são situações em que Jesus ele é hóspede, ele é convidado, ele está vulnerável. E nessa vulnerabilidade, a partir dessa posição de vulnerabilidade, é o ponto de onde Jesus nos convida a olhar para outras pessoas. Às vezes, estamos acostumados a oferecer hospitalidade de uma posição de comando, de controle, que seja coordenando um projeto, que seja com uma tarefa que me foi encarregada, mas e quando não estamos na posição de comando e de controlar, estamos na mesa, né, como convidado de alguém? Então, dessa posição, como podemos dar espaço, visibilidade para outra pessoa? Eu acredito que
a reflexão vai nesse sentido, né? Sobre a humildade dessa posição de hóspede, ou seja, isso pode peregrinantes de Emaús, no momento da revelação, quando eles recebem daquele desconhecido ainda Jesus, aquela revelação, aquele testemunho, e naquele momento abre-se-lhes os olhos para aquela pessoa, e naquele momento eram anfitriões, mas ao ver toda aquela realidade de Jesus, tornam-se os recebedores. Temos uma pergunta, Davi. Por que João, o Batista, não entendeu Jesus? Quais eram as expectativas do ponto de vista de João o Batista? Jesus não estava fornecendo. E nesse sentido, quais seriam as chaves para entender e interpretar de maneira mais apropriada a pessoa de Jesus, de maneira que seja relevante para o contexto atual? Bom, nessa história do capítulo 7, o que nós vemos? Bom, o João, o Batista, poderia, através dessa história eu poderia interpretar que João não entende, não concorda com Jesus, mas vamos lembrar que um dos papéis de João, o Batista, era preparar o caminho para Jesus, e eu acredito que uma das maneiras mais úteis, mais práticas de apontar para a pessoa de Jesus é justamente inquirir Jesus: quem és? Bom, nós podemos ser um pouco como João, o Batista, e dizer nos dias de hoje: Jesus, temos polarização, temos manipulação, temos violência. Olha, quem és? Sim, o senhor está aqui? Onde o senhor está? Ou tenho que esperar ainda que alguém que irá chegar? Bom, então o papel de João Batista nessa história é alguém que coloca essa pergunta de uma maneira que poderia nos inspirar a colocá-la, porque quando conhecemos uma pessoa, Jesus está incluído nisso, nós não devemos reduzir essa pessoa, enquadrar essa pessoa em todos os nossos preconceitos, certezas. Temos que deixar um espaço para que essa pessoa, para construir uma relação com essa nova pessoa. E sim, com certeza, principalmente em relações de mais intimidade, quando reduzimos o outro dentro dos nossos preconceitos, e quando as coisas começam às vezes a ficar difíceis, principalmente no campo religioso, né? Por exemplo, nós às vezes temos o hábito, às vezes, de reduzir as pessoas dentro dos nossos conceitos, enquadrá-las dentro, comparando com nossos hábitos, com nossas práticas. E aqui a resposta que Jesus dá a essa questão é mostrar a prática, uma prática serviçal. E Jesus, ele se dá o trabalho de afirmar à pessoa que o perguntou e confirma o ministério de João Batista, que não houve ninguém maior do que João Batista, ou seja, não rechaça, mas o confirma. E é interessante aqui notar o que podemos ver no versículo
versículo 29. Ao ouvir isso, todo o povo e os publicanos, quando o escutaram, justificaram a Deus, batizando-se através do ministério de João, o Batista. Ou seja, não é cancelado o ministério de João, mas João não é Jesus. E essa é uma das maneiras pela qual o Evangelho de Lucas retoma a estratégia narrativa do Antigo Testamento. E as pessoas continuam seguindo João, o ministério, mas acabam o procurando por Jesus para a salvação. Isso acontece muito em várias histórias, principalmente com as mulheres que estão nomeadas, que estão listadas na árvore genealógica de Jesus, como Tamara, por exemplo, Gênesis 38, temos aí em Gênesis 38 a história de Judá e Tamar, e temos a família de Jacó, e eles, enfim, têm uma questão difícil de fome, mas eles acabam se salvando, mas a promessa do povo de Deus vem através de Judá e através das ações de Tamar. E então, nesse Gênesis 38, é interessante dar uma lida, é um tema mais extenso, então eu os convido a ler a história de João no Evangelho de Lucas por esse ponto de vista. Bom, uma pergunta aqui, quem é Jesus hoje? Poderia nos dar exemplos práticos? Poderíamos dar exemplos práticos na atualidade de quem é Jesus hoje? Bom, Jesus hoje está com as pessoas que buscam por ele, e Jesus está buscando as pessoas também que não o estão buscando. Bom, Jesus é o princípio de paz, é uma pessoa que dá voz aos marginalizados. Para compreender Jesus, para entender Jesus, é importante que nós entendamos as ações, as realidades dessas pessoas, desses pequeninos, desses marginalizados, desses que não têm o centro da atenção da sociedade. E Flávia, então, para te responder essa pergunta, eu te convido a ver quem são os marginalizados no teu contexto. E, de repente, você mesmo pode ser, de alguma forma, uma pessoa marginalizada, uma pessoa em necessidade. E como Jesus se aproxima de ti, e como Jesus não te coloca como uma marginalizada, como Jesus te capacita. Então, essa é a questão. Quem é que na tua comunidade, no teu país, sofre por ser colocado às margens de tudo que é bom? Bom, temos aqui mais palavras de agradecimento, que sigamos com todas essas oportunidades. Bom, pensando um pouco, Davi, como essa conversação se desenrolou, e pensando nessa questão de liderança política / religiosa, aqueles que se identificam como representantes, como promotores do cristianismo, ocupando posições de poder. Bom, como esse retrato do Jesus amigo dos excluídos, ou seja, esse retrato de Jesus que nos ressalta, que nos destaca Lucas, que você pode nos dizer, então, desse tipo de liderança tão comum hoje em dia,
de pessoas que se dizem representar Jesus em posições de poder na política. Obrigado por essa pergunta. Lembra que eu falei do antagonista da história? Que Lucas coloca já o vilão, digamos assim, do seu evangelho na pessoa de Herodes? Bom, Lucas não coloca uma história em que Jesus enfoca seu ministério na persuasão, no convencimento dos poderosos. Não. Lucas nos apresenta uma história, né, pela qual o reino de Deus se manifesta no meio das pessoas debilitadas, vulneráveis e marginalizadas. Portanto, em Herodes, na pessoa de Herodes, temos uma figura histórica, claro, mas também uma pessoa que herdou uma tradição religiosa que legitimava a sua posição de poder. E sendo então Herodes um antagonista de Jesus, temos que nos perguntar se essas pessoas que, entre aspas, defendem a fé e o cristianismo através do exercício das posições de poder, será que elas não estão tentando, na verdade, legitimar o seu poder através da fé das pessoas? Bom, então o convite a essa reflexão é justamente para recordar que Herodes não é amigo de Jesus, ou seja, não é um parceiro de Jesus. Bom, quando vemos na Bíblia as questões do governo, o palácio, ou finalmente ouvimos falar sobre um presidente cristão, finalmente alguém que vai defender a igreja, é bom que nos recordemos do papel que Herodes teve na vida de Jesus, alguém que buscava legitimar o seu poder através de símbolos religiosos. Vamos nos lembrar, pois, que Jesus não prega que o cristianismo é um reinado, mas Jesus fala do reino de Deus. E novamente Jesus se mostra com essas pessoas marginalizadas, convidando-nos a segui-lo. Portanto, muito cuidado com discursos que falam, né, que pregam a defesa do cristianismo, que se mostram como arautos da fé, e entre outras coisas. Bom, tem até um poema que faz parte da herança da cristologia da América Latina, que diz: deixem em paz a Cristo, generais. É um verso: deixem em paz a Jesus, generais. Cristo não precisa de espadas ou pistoleiros para que o defendam. Um dia, a sua paz inundará o mundo como um oceano que transborda pelo caminho do amor e não pelo caminho terrível da guerra. Esse poema, se eu não me engano, deixe-me ver aqui nas minhas anotações se consigo encontrar o autor. Estrélio, não. Bom, eu sinto muito não consegui encontrar aqui a referência. Bom, então, amigos e amigas que nos acompanham nessa tarde ou noite, bom, eu tenho que lembrá-los que essa é a última videoconferência da semana contra a corrente. E bom, e temos nos encontrado com esse Jesus amigo, mestre, servo, e bom, vamos ter ainda mais um outro encontro para processar um pouco, para digerir o que aprendemos hoje e concluir sobre esse caminho de vida sobre o qual estivemos falando. Bom,
Davi, vamos ver aqui se esses nossos amigos e amigas que nos acompanham, se no transcorrer dessas 8 semanas, aos amigos que perderam muitas coisas, você poderia fazer um sumário para esses amigos que perderam muitos encontros, alguns tópicos, parte de um sumário, e lembre a essas pessoas sobre um desafio, de repente uma palavra, sintetizando para essas pessoas temas importantes, como, por exemplo, pensem na imagem de Maria, encontrando seu filho, e Jesus não entendia tudo, e Maria não entendia tudo, ou seja, e ela teve que meditar muito sobre quem era aquele filho, Jesus. Bom, o que você poderia nos dizer sobre isso? Vou passar a palavra para você, para considerações finais. Bom, muito obrigado, Ruth. Bom, nós encontramos e reconhecemos Jesus nessas relações afetivas, de carinho, que nos levam à busca pela justiça do reino de Deus. Essas duas coisas não são excludentes, ou seja, o afeto que aprendemos através dessa mulher que demonstra todo o carinho a Jesus, no capítulo 7. Nós encontramos também entre Maria e Isabel, o afeto que tinham uma pela outra, no reconhecimento de Isabel como Jesus sendo seu Senhor, e também encontramos um sentido de justiça que Jesus põe em prática ao reconhecer pessoas como aquela mulher pecadora do capítulo 7, quando explica a sua própria identidade através de ações de serviço sobre as quais fala a João o Batista quando lhe fazem uma pergunta, ou seja, ajudar ao centurião e ajudar a pequenina, ou seja, deixar-se levar por esse senso de compaixão manifestado em ações práticas de serviço, e também ser capaz de mudar o nosso olhar em direção a essas pessoas, tanto em ações quanto em palavras. Bom, lembre que Jesus disse a Simão, o fariseu, olha para essa mulher. E isso quer dizer, olha para essa mulher como eu a vejo, e não como você vinha olhando para ela dentro dos seus preconceitos. Bom, talvez uma última pergunta. Ainda temos 2 minutinhos. Temos uma pergunta ainda. Somente uma pergunta. Tempo para uma pergunta. Bom, se João Batista não entendia quem era Jesus, como podemos, nesses tempos de hoje, fazer Jesus presente e percebê-lo real com tanta confusão, com tanta desigualdade na sociedade, ou seja, com tanta complexidade, com tantas opiniões polarizadas e desorientação geral dentro do cristianismo, ou seja, como podemos encontrar Jesus em todo esse caminho? A pergunta de Victor Baquet. Olha, Victor, muito obrigado pela pergunta. Eu diria que em tempos confusos como este em que vivemos, vale muito a pena começar por ações de serviço prático, por ações de solidariedade para com os marginalizados. Essas ações de serviço prático, ações solidárias, elas, uma vez entendidas, uma vez compreendidas e trazidas à luz da história de Jesus, e a história dessa pessoa que, por exemplo, que viveu há muito tempo, essa pessoa que disse coisas maravilhosas e também disse coisas a respeito de si que são boas novas. Então,
Então, bom, às vezes isso acontece quando o pensamento, quando a razão se esgota, então a compaixão inicia. Então, a compaixão, ela às vezes é o que falta. Dizia o Dom Padilha que a compaixão é o que falta à teologia. Bom, em tempos confusos, portanto, devemos começar pela compaixão e vamos continuar lendo todos esses textos e bebendo de todas essas fontes profundas de conhecimento. Bom, com certeza, realmente é uma busca. Temos a esperança de que o Espírito Santo abra-nos os olhos, como abriu os olhos daquele casal na sua mesa para conhecê-lo. Bom, aqui tem um comentário aqui que a relação afetiva do Deus Pai com o seu Filho amado foi o centro da satisfação e da missão de Jesus, manifestada em todas as facetas vistas nestas 8 semanas. Portanto, essa relação afetiva com o Pai, também um comentário aqui de Raul e Pilar. E Jesus, que não houve maior profeta que João Batista, mas João disse que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, verdade, João disse exatamente isso, e eu acredito que estamos um pouco acostumados para ver João Batista como alguém que não entende a Jesus, e eu acredito também que fazia parte do papel de João Batista, levantar essas dúvidas sobre Jesus. E esse levantar dúvidas traz resultados e abre caminho para novos relacionamentos. Bom, meus amigos, minhas amigas, acredito que vamos dar por terminada a nossa conversa de hoje. Temos muitas perguntas que de repente podem abrir caminho para um novo encontro. Bom, Davi, talvez eu poderia pedir que você fizesse uma oração, todos os nossos irmãos e irmãs na América Latina, no encerramento desse curso de contracorrente, do qual você foi um dos facilitadores centrais, né? Então eu queria pedir que você fizesse uma oração de bênçãos para que todos possamos encarar melhor, com mais força, todos os desafios que se nos apresentam. Muito obrigado, Ruth. Então eu também queria falar aqui sobre a Aglair Arruda, que foi comigo uma das facilitadoras que contribuíram bastante. Eu queria agradecer a Deus por isso. Bom, oremos. Damos-te graças, Senhor, Deus Criador, por fazer de nós parte de tua história e por te revelares na pessoa de Jesus dessa maneira sempre tão criativa. Pedimos-te, Senhor, que nos ajude a continuar a busca por Jesus e a seguir encontrando Jesus no nosso caminho, e que possamos fazer sempre nossos amigos, que façamos bons discípulos e que sejamos até mestres quando possível, e que nos ajude a cuidar bem da tua obra, a cuidar bem do próximo. Obrigado pela comunidade 7 em cada continente do planeta, e obrigado por cada estudante que está cursando o Contracorrente, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Obrigado pela sua perseverança em todas essas semanas de curso, e que Deus siga abrindo os nossos olhos e corações para que possamos reconhecer Jesus no caminho da nossa vida, e para sermos também testemunhas dessa presença de Jesus, e que possamos ser sementes de esperança
em meio a estas realidades tão duras, as quais temos que viver, que sejamos uma fonte de esperança através da própria presença de Jesus. Obrigado a Beatriz, obrigado a Davi, obrigado ao intérprete, que Deus os abençoe a todos.